Educação dos filhos é o tema do Encontro de Pais de hoje. E se você está com a gente, é porque você ama os seus filhos, tem interesse por eles, está pensando no seu futuro, não só para esta terra, como também para a nova terra. Para falar sobre esse assunto, está com a gente o pastor Dr. Antônio Estrada. Ele trabalha hoje na Universidade de Monte Morelos, no México, é uma universidade adventista. Ele possui mestrado em teologia, mestrado em terapia familiar e também um doutorado em psicologia da família. É muito bom ter o senhor aqui nessa série de programas. Obrigado pelo convite. Encontro de Pais. Vamos falar então um pouquinho sobre educação. O que é educação? Educação é preparar uma pessoa, prepará-la para que se convierta em um cidadão de bem, um cidadão produtivo, responsável nesta terra, e nós ainda temos algo ainda maior, superior, prepará-lo para a eternidade. Nesse sentido, a educação não só tem que ver com a felicidade e o sucesso da criança nessa vida, mas também com o desenvolvimento do caráter, da piedade, que é o alvo maior da educação. E como é que a gente faz isso? Isso é muito sério, porque qual pai, qual mãe pode se considerar capaz de preparar um filho para a vida eterna? Alguns de nós nem achamos capaz de preparar nós mesmos, né? Puxa vida. Então, o que um pai faz? O que uma mãe pode fazer? Bom, que instrumentos a educação envolve toda a pessoa. A parte física, a parte intelectual, a parte emocional e a parte espiritual. Se nós só usamos as primeiras três... Físico, mental, social e espiritual. Muitos às vezes só nos preocupamos pela parte física e quizá pela parte intelectual. E às vezes nós nos preparamos para se desenvolverem bem na sociedade. Alguns atingimos as três e esquecemos a espiritual. Achamos que a espiritual é só um assunto da igreja. Não é só assunto da igreja, é assunto da família. E Deus espera que nós demos uma educação integral. A educação integral envolve o ser todo, toda a nossa vida, e os pais devemos preocupar-nos por isso. As escolas geralmente se preocupam só pela parte intelectual e às vezes pela parte física. Então fica desbalanceado, né? E cada vez menos, eu estava escutando uma palestra esses dias, alguns países já nem possuem mais a cadeira de educação física para a escola secundária. Pois é. E nem para a primária. E aí? Então é a nossa responsabilidade como família desenvolver estas quatro áreas do ser total. Como a gente faz isso? Bom, tratando de fazer atividades que atinjam cada uma das áreas. As crianças devem correr, devem brincar, devem estar ao ar livre para as atividades físicas. Eu estou lembrando que diz esse livro aqui como precioso. Cordeirinho, fala aí como um cordeirinho no ar livre. É assim como devemos. E obviamente na escola, a parte intelectual, nossa casa devemos colocar os livros a nossos filhos, ler livros, porque os livros estão esquecendo pela moçada de hoje. Já não conseguem ler direitinho uma página. Aí tem a história de Ben Carson, né? É. Que a mãe tinha problemas mentais, mas isso aí é divorciada e criou os filhos. Hoje um deles... É um gênio. É um gênio. É um dos maiores neurocirurgiões do mundo. Tem 40 doutorados honoris causa no mundo, das principais universidades. Que coisa. Mas ela dizia, quando eu voltar eu quero que vocês me digam o que leram. Né? Pedia relatórios verbais de leitura de livros. Então nós devemos fazer isso com nossos... Desde criancinhas, de meninada, ainda que não falem. Devemos dar livros, que eles mexam com o livro, voltar para cá, voltar para Agora já. Tem gente que diz assim, eu não gosto de ler, né? Mas devemos ler. Mas o gosto se desenvolve pela prática. Sim, e obviamente primeiro vamos a ler os livros mais interessantes de nosso interesse, para que se despierte o gosto pela leitura. Sim. Nós devemos ler a vida toda devemos ler. Nunca devemos parar de ler, porque a leitura é como a viagem. Quando uno viaja, aprende. Quando uno lê, aprende. E devemos ler de todo. Eu me lembro que meu pai costumava trazer algumas coisas de boa leitura, mas leitura fácil, né? Tem aquela revistinha Seleções. Sim, não estou querendo fazer propaganda aqui, né? Mas tem bons artigos, vários são bons artigos, curtos, e fácil de ler. Fácil. Aquilo me ajudou muito a desenvolver o gosto pela leitura. E assim. Então o senhor está certo, o pai tem que estar interessado nisso, ser ativo nisso, interessar Os filhos devem ver uma biblioteca no lar. Muitos lares não têm biblioteca, nem um livrinho.
Deve haver muitos livros na família. E o filho diz, ok, você leu este agora, você me entrega um relatório, quantos livros ou páginas leu esta semana. Eu me lembro que nas férias nós fazíamos isso com as meninas. Temos tem que nada fazer. para fazer as crianças nas férias? Lê. Então, vai ler. Você tem que ler tantas páginas para daí poder brincar. Exato. Então, primeiro o dever, depois o prazer. Porque a garotada, a menina de hoje gosta de mexer ali no computador. De ler no iPad, no tablet, né? Ou as películas, os filmes só. Aham. Os filmes tiram o interesse pela leitura e pela agudeza intelectual. Nós vamos ter um programa sobre isso aí para frente, né? Vamos tê-lo. Então é preciso que os pais deem às crianças ler. Assim se começa a educação. Então já vimos a parte física, prover exercício físico todos os dias. Todos os dias. Ela tem que ter ao ar livre, pode suar, pode sujar a roupa. Pode. Alguns pais não querem que suje a roupa. Não, suje. Deixa sim. sujar. Então vimos um pouquinho do desenvolvimento intelectual, muita leitura, muitas experiências intelectuais, né? Inclusive com artes, com música, com pintura, com alguma coisa. E depois a parte social e emocional. Como que desenvolve a parte social? El conviver com as pessoas. Ir numa festa, numa reunião de todo tipo, reunião religiosa, reunião cultural. Então pertencer à igreja ajuda muito nisso. Ajuda sim. Pertencer a um clube. O menino começa a desenvolver a parte social. Clube de desbravadores, clube de aventureiros. Nós chamamos da inteligência emocional. El saber conviver com as pessoas de todo tipo, porque as pessoas temos nosso jeito, né? Então, a menina tem que aprender a lidar com todas as pessoas. E depois a parte espiritual. E agora, como é que o pai faz? O mais importante é o culto familiar. É o mais importante. Que as famílias saibam que é um momento especial para a oração, para adorar ao Senhor e para ler a Bíblia, as Escrituras ou alguma revista religiosa. Vamos a ler agora, um matinal, essa parte espiritual da família. Depois na igreja. Assim estamos educando uma pessoa em forma integral. Gente, isso é tão importante que o Dr. Estrada está falando, tão importante. E tão simples, mas complexo ao mesmo tempo, porque você precisa desenvolver rotinas, né, pastor? Precisa desenvolver rotinas, fazer o culto todos os dias. E colocar as coisas como prioridade. Como principal. O culto deve ser curtinho. Tem uma frase que eu gosto, diz assim, eu curto o culto quando o culto é curto. É assim. um culto, melhor dizendo, bem curtinho, mas todos os dias. Você está ensinando para a criança que você considera aquilo realmente importante. É uma prioridade na vida. O aspecto espiritual é importante. E aí levar à igreja todos os dias. Participar. Os meninos devem se envolver, não só assistir, ficar ali. Devemos envolvê-los em diferentes atividades espirituais, atividades sociais. E também coral, daí essa igreja tem coral e desbravadores. Exato. No programa anterior você estava falando da escola sabatina, que são aquelas classes que acontecem sabatina porque é no sábado, né? Que acontecem sábado nas igrejas adventistas com classes para as várias faixas etárias. E eu, inclusive, me esqueci de ressaltar o projeto Maná, que é um projeto que nós temos aqui na América do Sul. Maná é aquele pão que desceu do céu. O projeto Maná incentiva os pais a fazerem assinatura da lição para os filhos. Você sabia que se você fizer assinatura lá no mesmo site onde você compra esse livro, cpb.com.br, você pode fazer a assinatura da lição da escola sabatina, apropriada para a idade do seu filho, e inclusive a sua também, claro, com 20% de desconto se você faz a assinatura. Esse é o projeto Maná, que procura incentivar as famílias a estudarem a Bíblia através da lição da escola sabatina. Ter uma vida devocional é muito importante para desenvolver o caráter. Porque as pessoas podem ser muito inteligentes, podem ser muito hábeis socialmente, mas se não desenvolvem na parte espiritual, a vida ficou fraca. Claro. É como uma mesa, se não tem uma parte, fica desbalançada, né? Agora, quando começar eu tenho duas perguntas. Quando começar esse processo, desenvolver essas 4 áreas, e quem que é responsável por isso? Os pais ou o Estado? Quando? O mais cedo possível. Os expertos no desenvolvimento da criança falam que os primeiros 7 anos são decisivos para todo. O caráter, a inteligência, a vida emocional, a vida social. Os primeiros 7 anos.
desses 7 anos, os primeiros 3 são importantíssimos. E desses primeiros 3, o primeiro ano é decisivo, é crítico demais. Então, vamos a começar no primeiro ano da vida, desde que a criança nasce. Vamos a começar a desenvolver estas áreas. Por isso nós mexemos nos bracinhos do menino, que faz exercício, vamos lá. O menino já mexe. Depois deixar engatinhar. Deixar aí engatinhar, começar a caminhar, mover as perninhas ali. Essa parte física. A parte social é que conozca o pai, a mãe, os outros familiares ali, os amigos, outras criancinhas. É a parte social. A criança vai dizendo, olha só, é bonito mesmo estar com outras pessoas. É bonito mesmo. Ali começa a ter confiança, gosto pela sociabilidade. E depois a parte espiritual, a parte emocional, quando a criança está intranquila, mexê-lo, abraçá-lo, calmá-lo, colocá-lo no colo. Assim as pessoas vão dizer, quando eu me sinto deste jeito, a família vem, me procura e me cuida. A parte emocional. E depois a parte espiritual. Já a criança percebe as coisas espirituais através dos pais. Confiar no Senhor, ler a Bíblia, ir na escola sabatina no verso, já a criança está sabendo que a vida espiritual é importante demais. E agora, quem que é responsável por isso? O Estado ou os pais? O Estado, quizá, vai se preocupar por uma ou duas. Acho que 2. Agora, preocupados pela obesidade no mundo, estão falando mexa o corpo. Então, começam a preocupar-se pelo aspecto espiritual e a área acadêmica. Mas as outras 2, quem vai fazê-las? Então, por isso a família é a responsável das 4 áreas, não o Estado. Agora, o Estado só nos vai ajudar. Agora o senhor está lembrando físico, eu estou lembrando aqui que isso envolve outras coisas. Desenvolvimento físico envolve horário de deitar, horário de levantar, envolve o ar puro, o uso da água em lugar de refrigerantes, né? Uma comida apropriada, ajudar a criança a desenvolver o gosto por integrais, por frutas, por verduras, por arroz integral, por pão integral. Saladas variadas. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento físico e a função dos pais ensinar aos filhos. É assim. Então, é a família, não o Estado. E quanto mais cedo é bem melhor para a criança e também para nós. Então, vai ser mais fácil para todo mundo começar bem cedo. Porque a criança está disponível para aprender, não sabe muito e gosta por conhecer o mundo. E o ditado que tem aqui no Brasil diz, é de pequenino que se torce o pepino, né? É mesmo, é assim, desde pequenininho. Então, pai, ajude na educação das crianças, as suas, a responsabilidade temos de outras crianças também, ajudá-los a desenvolver física, mental, emocional, social e espiritualmente. Você vai ser abençoado, sua família e especialmente as crianças. Outra vez tivemos dicas tão preciosas aqui no Encontro de Pais e nós ficamos contentes de poder ter você no próximo Encontro de Pais. Então, agora já antes de você sair e antes da dinâmica de grupo, que eu já vou falar sobre isso, lembre de marcar o seu próximo encontro com o grupo que está acompanhando a gente todos aí juntos. Então agora, nós ficamos por aqui, mas você continua, você baixou já o PowerPoint com as perguntas relativas ao programa de hoje. Discuta essas perguntas com o seu grupo, interaja com outros grupos e lembre-se, nós nos encontramos no próximo Encontro de Pais. Um abraço e até lá!